Um dos chavões do futebol diz que clássico é sempre um jogo diferente, que o mais forte sempre poderá ficar mais próximo do mais fraco e o mais fraco sempre poderá se aproximar do mais forte quando os rivais se encontram. Foi mais ou menos o que vimos na vitória do Flamengo sobre o Vasco da Gama em São Januário nesse sábado. Aliás, os números, as estatísticas desse jogo você vai acompanhar aqui do meu lado. São os números do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo. Na descrição desse vídeo, o OneFootball está de cara nova, você acessa o link, faz o download e pode acompanhar, além das informações, muitas estatísticas, não só do Campeonato Brasileiro, dos jogadores, dos times, mas também de várias competições do futebol. Bem, o Flamengo está vivendo uma maratona, né? Serão 10 jogos em 28 dias, inclusive você pode acessar o vídeo que publiquei recentemente, clicando aqui em cima, justamente resumindo essa situação. Vai dar uma média de um jogo a cada 2,8 dias, o intervalo inferior médio a 3 dias por partida. No meio disso tudo, o que nós vimos? Não é uma justificativa não, tá? O time joga mal, a gente tem que falar. E o Flamengo jogou muito mal. Novamente teve um primeiro tempo lento, arrastado, o time com a bola, mas pouco ou nada incisivo, criando muito pouco. Uma circulação estéril de bola muitas vezes, faltando uma chegada mais forte, uma jogada de profundidade, abrir um pouco mais o campo diante do adversário que já em vantagem, com um gol marcado por Thales Magno a 8 minutos, se fechava. Então o Flamengo, como fez contra o Atlético Paranaense, o Sport, novamente teve o primeiro tempo fraco. O jogo em geral do Flamengo foi fraco, né? Acabou vencendo a partida, né, virando o jogo no segundo tempo, numa cabeçada do Léo Pereira, depois num lance muito infeliz do goleiro Fernando Miguel e muita astúcia, habilidade e recursos do Bruno Henrique para fazer o gol da virada, num ótimo lançamento do Thiago Maia, talvez um dos mais legais lances de toda a partida. Mas se o jogo terminasse empatado seria absolutamente justo. O Vasco conseguiu se reconstruir bem para esse jogo. A demissão do Ramon, cercada de polêmica, aliás, o trabalho do Ramon era sim discutível, né? O começo muito bom, ponto fora da curva, depois despencou. Então todo o trabalho de técnico pode ser discutido, né? Mas a demissão foi muito polêmica. E mesmo sem o treinador, com o técnico da base, com os jogadores vivendo uma semana difícil, 7 jogos agora sem vencer, já eram 6, o Vasco conseguiu fazer uma partida muito boa dentro desse cenário, com o elenco mais fraco. Mas o Flamengo está desfalcado, não importa. Mesmo desfalcado, o elenco do Flamengo é bem superior ao do Vasco. O time que o Flamengo pôs levar a campo é melhor tecnicamente do que o time do Vasco. E o Vasco fez uma partida boa. Acho que se o empate fosse o placar final, não seria nenhum absurdo. O empate que quase acontece, né? Até aconteceu, mas o gol foi anulado, e foi bem anulado, né? O gol marcado pelo Germancano, e houve impedimento, que você pode até verificar aí. Nós temos aqui o frame de vídeo do momento daquela jogada, né? Que fica muito claro que o Germancano, de fato, faz o gol depois de um passe do Guilherme Paredes, impedido. Ele está à frente do Felipe Luiz, que era o último homem da linha defensiva do Flamengo. Claro, é aquele impedimento de VAR, mas agora é assim, né? O cara está impedido um pouquinho na frente ali, vai ser marcado esse tipo de situação, e o Cano com isso chega a 7 jogos sem fazer um gol, ele que vinha na fase maravilhosa, né? Esse gol não valeu, portanto é um jejum de 7 partidas, coincide, né, com o jejum de vitórias do Vasco da Gama. O Flamengo alcançou momentaneamente o Atlético na liderança do campeonato, supera o Internacional, que tinha um jogo a mais e estava à frente do time carioca, e consegue mais uma vitória importante num momento muito difícil. Temos sim que questionar a atuação e cobrar mais futebol do Flamengo, é evidente, é óbvio, é lógico, meu caro, mas, ao mesmo tempo, ficou muito nítido que o time até em alguns momentos dosou energias. Por quê? Porque terá o domingo, a segunda, terça entra em campo para enfrentar o Goiás. Descansa na quarta, se recupera minimamente, quinta entra em campo para enfrentar o Red Bull Bragantino. Aí tem a sexta, o sábado, domingo, em São Paulo, joga contra o Corinthians. Então é uma sequência muito pesada. Tem 4 jogadores importantes servindo em seleções, Isla no time chileno, o uruguaio De Arrascaeta vestindo a camisa da Celeste e Rodrigo Caio e Everton Ribeiro na seleção brasileira comandada por Tite. Então são desfalques importantes, sequência pesada de jogos. É evidente que a probabilidade de grandes atuações nesse período ela é muito menor. Mas a constatação, e lógico a crítica tem que ser feita, o Flamengo não jogou um bom futebol. O Flamengo jogou mal. Venceu, mas poderia ter empatado. O empate não seria injusto.
No entanto, a gente sabe que passando por esse período, se o time conseguir coletar os pontos que estão em jogo, a maioria deles, estará bem colocado no campeonato, na liderança ou não, é uma questão aí que depende de outros resultados, que o Atlético tem a liderança dividida, né, com os critérios de desempate está à frente, mas tem um jogo a menos. Mas o importante nesse momento, para o time do Domênico Torrente, é ganhar pontos, ritmo, superar essa adversidade e depois tocar o barco adiante. O técnico até muito mais à vontade ali à beira do campo, né? O técnico está até, digamos assim, mais participativo, né? No final, até chamou a atenção do Gustavo Henrique daquela cabeçada maluca para escanteio que ninguém entendeu já nos acréscimos, né? Do lado do Vasco, o Thales Magno fez o gol, mas não jogou tão bem. Benítez muito sobrecarregado novamente para tentar resolver todas as situações, né? Caio Tenório fez o passe para o gol, mas teve uma boa partida também, teve uma boa participação. Fernando Miguel foi infeliz na jogada do gol da vitória do Flamengo, marcado pelo Bruno Henrique. A zaga bem na maior parte do jogo, né? O Miranda, o Leandro Castan, zagueiro experiente, muito bom zagueiro, todo mundo conhece, mas uma boa atuação, muito segura. Então, no geral, foi uma boa atuação do Vasco. A questão é, o Vasco não tem técnico. Quem vai treinar o Vasco? O que vai acontecer com o Vasco? Esse é o ponto. Mas por linhas tortas, de certa forma, me parece que a demissão do Ramon e tudo mobilizou minimamente ali o time e o time funcionou melhor. O Vasco fez o seu melhor jogo nessa sequência tão negativa, né, com resultados ruins e derrotas. E poderia ter empatado, merecia ter a sorte melhor. Acho que o empate teria sido um resultado mais justo nessa partida disputada em São Januário. O Flamengo volta, inclusive, a vencer em São Januário. Havia vencido em 17 com o gol do Everton por 1-0 e outra vez consegue uma vitória sobre o seu grande rival jogando na casa vascaína. Ao Vasco resta agora ter consciência, gente. A consciência que faltou a torcida tem tendo, né? O torcedor fica empolgado, tudo deveria respeitar um pouco outras opiniões, né? Especialmente opiniões daqueles que só querem abrir seus olhos, mas quer ficar com o olho fechado, paciência, né? Quando eu dizia, e outros colegas da imprensa falavam, olha, o Vasco não tem time para brigar pelo título, o Vasco é um intruso ali no bloco de cima. Aí tem uns caras aí e tal, até alguns que acham que são influenciadores ou coisa parecida. Ah, que humilhação, desrespeitou o Vasco, nada disso, gente. Ele está só abrindo os olhos daquele torcedor que está empolgado, para evitar até uma grande decepção. Né? A empolgação com a vitória, com o título, com uma liderança momentânea, perfeitamente normal. Mas passada aquela euforia do resultado, o torcedor vascaíno, como o torcedor de qualquer outro clube, pode muito bem parar e pensar, pô, gente, olha o nosso time aqui, será que a gente vai conseguir ficar lá na frente? Olha, esse time vai cair. Tem que ter consciência, entender de futebol, a paixão, a vibração, o momento da vitória, tirar o sarro do rival, perfeito. Mas você não pode perder o juízo. Se você perde o juízo, você acaba se decepcionando. E muitos vascaínos parecem muito decepcionados. Né? Por quê? Porque imaginavam que o time pudesse fazer mais do que aquilo que de fato pode fazer. O próprio Ramon acabou sendo um pouco vítima do próprio sucesso, né? Ramonismo, aquela coisa toda, e de repente não era isso tudo. Eu dizia lá atrás, a proposta de jogo do Ramon não era nada inovadora, correta, dentro das circunstâncias do clube, do momento, da capacidade do elenco, das deficiências do elenco, tudo isso correto, normal, mas não era revolucionário, não era nada demais. Aquilo que era uma certa brincadeira até, às vezes acaba sendo levada por algumas pessoas de forma muito séria, até na imprensa. E aí você tem distorções. E aí quando a realidade bate, acaba sendo um choque muito grande. Mas o Vasco fez pontos importantes e tem que continuar pensando em se recuperar, pontuar, para manter uma posição pelo menos média na tabela, com segurança. E tem ainda a Copa Sul-Americana para disputar. A Copa do Brasil foi eliminada pelo Botafogo nessa sequência negativa de 7 jogos, agora sem vitória, né? E derrotas consecutivas agora são 3 para o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, a derrota em Salvador para a equipe do Bahia, agora a derrota em casa para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro de 2020. Lembrando a você que está acompanhando esse vídeo na noite de sábado, logo depois de Palmeiras e São Paulo, ou seja, lá pelas 9 da noite, linha de passe ao vivo na ESPN Brasil. E no domingo, nesse domingo, depois da rodada inteira, 10h30 da noite também, linha de passe ao vivo na ESPN Brasil. Estarei no programa do sábado, no domingo e na segunda-feira, linha de passe às 10 horas da noite na ESPN Brasil. E na terça-feira tem linha de passe também na ESPN Brasil, depois do jogo da Seleção Brasileira. O Flamengo joga mais cedo. Na quarta tem linha de passe às 11h30, como sempre. Na quinta tem linha de passe também no final da noite, após a rodada. Então teremos linha de passe hoje, que é sábado, para quem está vendo o vídeo logo depois do jogo. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta na ESPN Brasil. Conto com você, estarei em todos os programas e espero você. Conto com a sua audiência. Saudações!